Olá, tudo bem? Mais um vídeo aqui do CC Mind, Átila Campos. Eu queria hoje falar sobre 3 efeitos do estresse que adoecem você. Primeira coisa, eu queria falar um pouco sobre estresse. O que é o estresse? O estresse é uma resposta adaptativa do nosso corpo aos problemas que a gente tem no dia a dia. Então, quando você se sente mais tenso diante de determinadas situações, seu coração começa a bater mais forte, você começa a tamborelar os dedos, ou então começa a suar frio. Isso são sinais e sintomas de estresse. A questão é que quando a gente resolve esse problema, esses sinais, esses sintomas, essa manifestação, né, que é uma resposta de você de ter um enfrentamento, uma resposta chamada de luta e fuga, ou resposta de adaptação. Então, quando você faz um desfecho com relação a essa situação ou esse problema, naturalmente esses sinais, esses sintomas, eles vão embora. Então, existem situações difíceis no dia a dia de resolver. Por exemplo, o carro dá o prego. Então, são problemas comuns que, sim, esse nosso sistema de estresse, esse nosso sistema de alerta, ele é ativado. Porque nós nos sentimos ameaçados. Por exemplo, o carro dá o prego, alguém breca na nossa frente, ou então você tem que deixar os filhos no engarrafamento, uma fila de banco, uma fila de supermercado que está muito longa e você está apressado. Coisas também mais relevantes, como por exemplo, algum problema no trabalho que você está tendo, sobrecarga, discussão com o chefe, desentendimento com colegas de trabalho. Então, você percebe que todas essas situações fazem parte de um dia a dia comum da nossa rotina. E aí, toda vez que a gente se depara com essa situação, a gente é alarmado de alguma forma. Nosso corpo tende a responder de alguma forma. Então, o estresse psicológico, o estresse emocional, ele é o grande desafio do nosso dia a dia. Não é o estresse mecânico, né, de um trauma, não é o estresse climático, mas sim o estresse psicológico, da gente se adaptar às situações à medida que elas vão surgindo. Na realidade, a questão do estresse psicológico é a forma como a gente lida com as situações do dia a dia. E aí, esse estresse psicológico, ele tem 3 efeitos principais na nossa mente e no nosso corpo, principalmente na nossa mente. Um efeito em como a gente se comporta. A gente vai começar a agir no piloto automático. Automatismos. Então, se eu estou muito estressado, se sentindo muito sobrecarregado, tendo muita preocupação na cabeça, ou então com sentimento de raiva e de irritabilidade por conta de alguém que fez algo que eu não gostei, eu vou tender a fazer as coisas mais no automático, automatizadas, porque eu vou ficar sempre resgatando algo que aconteceu, que eu queira resolver e que não está bem. Então, eu posso beber mais, fumar mais, comer mais, eu posso ser mais irritadiço, explodir com mais facilidade. Um outro ponto desse efeito, que é causado pelo estresse negativo no caso, é a multitarefa. Está relacionado com as atividades que a gente faz com regularidade. Eu tendo a me sobrecarregar, porque eu tendo a não fechar as tarefas. Eu estou fazendo uma coisa, mas eu estou pensando em outra. Eu estou fazendo uma coisa, mas eu estou pensando em algo que vai acontecer, ou naquela experiência passada que aconteceu, que talvez tenha a ver ou não com o que eu estou fazendo neste momento. Então, um outro efeito do estresse é que a gente se sobrecarrega com esse fenômeno da multitarefa ou multitasking. Um terceiro ponto muito importante são os pensamentos, né? O estresse afeta os nossos padrões mentais e emocionais. Então a gente passa a pensar demais sobre algo específico ou algo mais geral. A gente vai buscar, então, respostas e soluções para as nossas preocupações. É o chamado diálogo interno, é o blá blá blá. Acho que talvez você já conhece, né? Você não está fazendo nada, aí de repente começa, nossa, amanhã tenho que chegar cedo no trabalho porque eu tenho que resolver aquela coisa, mas se acontecer, isso é o nosso diálogo interno. Isso ele é normal, ele faz parte de uma rede neural padrão que a gente chama, e que ela é normal,
problema é quando a gente entra com uma tonalidade emocional de preocupação muito excessiva diante das situações e ele começa a dominar a nossa vida. Então, a nossa atenção fica restrita a isso, ao que os nossos pensamentos estão nos dizendo. E aí você se comporta baseado nesses pensamentos. Então, são 3 efeitos que o estresse vai nos dar, que é, você vai ficar fazendo as coisas no piloto automático, você vai se sobrecarregar porque não vai conseguir fechar uma tarefa, vai entrar em outra tarefa, que é a multitarefa, o multitasking, e você vai começar a se preocupar demais. E aí começam a haver as doenças, começam a acontecer os adoecimentos, porque você vai cada vez mais entrando em fases diferentes do estresse. Em outro vídeo eu vou falar especificamente sobre a questão das fases do estresse. Então você começa a desenvolver uma queimação, os ombros ficam mais tensos, você começa a ter mais dor de cabeça, tensão no pescoço, mais diarreias ou cólicas intestinais ou dores no estômago, começa a ter sudorese, começa a ter sinais e sintomas inespecíficos que são de estresse, mas que com o tempo ele vai começar a adoecer de hipertensão, doenças metabólicas, né, como diabetes, começa a ter dor de cabeça mais crônica, você começa a ter transtornos de ansiedade ou de depressão também, um cansaço muito grande, né, uma exaustão, aí a gente entra na questão do burnout, que afeta também a sua vida profissional, e até câncer também. Então você veja que a base das doenças, do adoecimento, é o estresse negativo, ou seja, aquele estresse que a gente não consegue lidar no nosso dia a dia. Então a grande questão é a gente resolver isso, encontrar qual é o problema dentro desses vários problemas que eu tenho e tentar colocar energia nele para que ele seja resolvido, porque aí muitos desses sinais e sintomas eles começam a desaparecer. Então, se você está se sentindo dessa forma, é importante que você crie uma rede de suporte, né, que você tenha pessoas e profissionais que te ajudem a superar esse momento difícil e aí a entrar num estado mais de equilíbrio, de bem-estar. E uma dessas estratégias que está muito alta na atualidade é a meditação. E a meditação é a que eu vou te propor, é o que eu estou te propondo nesses vídeos que eu estou fazendo e aqui dentro do CC Mind. Então, a meditação, o que é que ela vai fazer? Ela vai te tirar do estado de alerta constante. Você está preocupado em alguma coisa, você está ativando o seu estado de estresse constantemente, e aí você está preso a esse estado de alerta. É como se você não conseguisse mais sair desse modo e ir para um modo mais relaxado. Então a meditação ela vai fazer isso com você. Ela vai te tirar desse sistema de alerta, desse modo mais automatizado e vai te trazer para um sistema de relaxamento. Então, quando você faz a meditação de uma forma regular e recorrente, seu organismo e sua mente aprende a sair de um modo e entrar no outro modo mais relaxado. O sistema de relaxamento ele começa a ter mais voz dentro do seu dia a dia. E quando você tem uma situação mais difícil, você consegue sim equilibrar esses dois modos. Você não fica tanto ativando o modo de alerta e vai sim começar a ativar o modo de relaxamento. E esse equilíbrio entre esses funcionamentos desses sistemas vai te trazer mais clareza e mais ponderação nas suas decisões de vida. Então, é dessa forma que a meditação ela vai atuar com um enfrentamento do estresse de forma mais positiva e que vai te trazer maior bem-estar na sua vida, tá? Então, deixa aqui seus comentários e eu queria saber de você quais são as estratégias que você usa para você controlar o seu estresse. Te vejo no próximo vídeo. Até lá!